Aos 92 anos, o icônico ator Ari Fontoura decide, finalmente, romper o silêncio e compartilhar um segredo que manteve guardado por décadas. Trata-se de uma revelação que surpreende e emociona, oferecendo ao público uma perspectiva inédita sobre a vida de um dos maiores nomes da televisão brasileira. Pela primeira vez, Ari abre o coração e mostra um lado pouco conhecido, revelando algo que durante muito tempo tentou negar. Um segredo que muda a forma como todos viam sua trajetória. Ao longo de sua carreira, Ari se tornou sinônimo de alegria e talento, sendo lembrado por personagens marcantes em novelas como Roque Santeiro e Amor à Vida, conquistando gerações com seu carisma. Porém, por trás do sorriso contagiante, poucos conheciam os desafios pessoais que enfrentou, a solidão silenciosa, os romances discretos e as emoções profundas que manteve longe dos olhos do público. Ele próprio admitiu que precisou proteger sua imagem, escondendo medos e fragilidades, enquanto mostrava apenas a face do astro alegre. Além disso, Ari expôs situações de discriminação velada dentro da própria emissora em que trabalhou por décadas, criticando a hipocrisia do meio artístico. Ele destacou como muitos fingem apoiar a liberdade, mas continuam julgando aqueles que se diferenciam, provocando debates intensos e repercussão nas redes sociais. Neste vídeo vamos explorar toda a jornada de Ari Fontoura. Conquistas, desafios, momentos de dor, coragem e declarações que desafiam a imagem pública construída ao longo de anos. Prepare-se para conhecer episódios emocionantes e controversos que até então permaneceram ocultos. A última revelação promete causar grande impacto, mostrando que a verdade sobre Ari é ainda mais surpreendente do que se poderia imaginar. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, para que mais pessoas possam ter acesso a conteúdos exclusivos como este. Apoiar o canal com o Super Thanks ajuda a manter a qualidade das produções, mas se não for possível, basta comentar abaixo o que mais te chamou a atenção. Sua participação fortalece nossa comunidade. Respire fundo e acompanhe cada detalhe desta história, porque a trajetória de Ari Fontoura vai muito além da fama. Aqui você verá o homem por trás do personagem, os segredos que ele manteve em silêncio e a coragem de finalmente revelar sua verdade ao mundo. Ari Fontoura nasceu em 27 de janeiro de 1933, em Curitiba, Paraná, em uma época em que o Brasil ainda avançava lentamente em termos de modernidade e oportunidades culturais. Cresceu em uma família simples, cercado por princípios como humildade, respeito e perseverança, que moldaram tanto seu caráter quanto sua carreira artística futura. Desde criança, Ari mostrava grande curiosidade pelo mundo ao seu redor. Observava atentamente o comportamento das pessoas, imitava vizinhos e familiares com naturalidade e bom humor, e transformava situações cotidianas em pequenas encenações. O que parecia apenas travessura infantil já indicava um talento que mais tarde o levaria a se destacar na dramaturgia nacional. No ambiente modesto de sua casa, aprendeu cedo o valor do esforço e da disciplina. Seu pai, rígido e trabalhador, valorizava a educação e a ordem, enquanto sua mãe, generosa e firme, era o coração da família. Foi ela quem primeiro notou a sensibilidade especial do filho, algo que fugia das expectativas tradicionais da época. Entre estudos e tarefas domésticas, Ari encontrava refúgio na imaginação, criando histórias e personagens para divertir vizinhos e amigos do bairro Água Verde. Improvisava pequenas peças, transformando lençóis em cortinas, cadeiras em palcos e o quintal em um teatro improvisado, cultivando a semente do artista que desejava emocionar e encantar. Na adolescência, o interesse pelos palcos amadores de Curitiba se intensificou. Apesar do teatro ser respeitado, ainda era restrito a um grupo reduzido e enfrentava preconceito e desconfiança. Mesmo assim, Ari se dedicava com disciplina. Ensaiava longas horas, estudava textos e mergulhava nos personagens com uma profundidade rara, impressionando o público e colegas. Sua habilidade de se transformar completamente em cena mostrava que ele não apenas interpretava, mas vivia cada papel. A trajetória não foi fácil. A família tinha recursos limitados, e Ari precisou trabalhar desde cedo para ajudar nas despesas de casa. Atuou como balconista, ajudante, professor e vendedor, conciliando os empregos com os ensaios e o desejo incontrolável de atuar. A paixão pelo teatro superava o cansaço e os obstáculos diários. Mesmo diante das dúvidas e do desencorajamento de quem dizia que o teatro não era profissão, ele persistiu. Ser ator nos anos 1940 e 1950 em Curitiba era visto com preconceito, considerado atividade sem seriedade.
Ari enfrentou essas barreiras com coragem, fortalecendo-se com cada resistência encontrada. Gradualmente construiu sua reputação como intérprete talentoso, disciplinado e dedicado. O público local passou a admirá-lo, e amigos destacavam sua capacidade de manter bom humor e determinação mesmo frente às adversidades. A curiosidade intelectual, a paixão pelos livros, pela música e pela escrita, e a observação da natureza humana enriqueceram sua interpretação, tornando seus personagens complexos e realistas. O incentivo da mãe foi crucial. Ela o ensinou a persistir nos estudos, confiar em seus instintos e valorizar a essência acima de posses materiais. Esse apoio foi a base emocional que sustentou sua carreira, reforçando que a verdadeira grandeza reside na alma e no talento aplicado com generosidade. À medida que crescia, Ari percebeu que seu destino artístico ultrapassaria Curitiba. O ambiente local era limitado, e o desejo de novos desafios o motivou a partir, mesmo sabendo do sacrifício de deixar família e amigos. A mudança para o Rio de Janeiro marcou o início de sua consagração. Com poucos pertences, sonhos intensos e convicção de que o teatro era seu caminho, enfrentou os desafios da capital com coragem. Sua trajetória nos palcos e na televisão se tornou uma das mais emblemáticas da arte brasileira, marcada por talento, dedicação e paixão pela interpretação. Chegando à metrópole com quase nenhum contato e recursos limitados, ele precisou equilibrar pequenos trabalhos enquanto buscava oportunidades no meio artístico. Os primeiros anos foram marcados por dificuldades, solidão, cansaço físico e emocional e a desconfiança que acompanha quem tenta se destacar. Mesmo assim, em cada ensaio e teste deixava evidente que não se tratava apenas de mais um aspirante à fama, mas de alguém movido por uma paixão genuína pela arte. A dedicação começou a chamar a atenção de diretores e colegas, que percebiam a profundidade com que ele se entregava a cada personagem. Não importava se tratava de comédia ou drama intenso, ele mergulhava de corpo e alma, estudando gestos, expressões, sotaques e emoções, desenvolvendo uma seriedade que se tornaria sua marca. O teatro foi seu primeiro palco de reconhecimento. Ali aprendeu a lidar com o público, a dominar o tempo cênico e principalmente a emocionar. Colegas diziam que bastava ele entrar em cena para o ambiente se transformar. Havia algo magnético em sua presença, uma energia que prendia olhares e envolvia o público de forma quase hipnótica. Essa força o levou a conquistar papéis de destaque e a se tornar referência nos círculos teatrais de grandes centros como Rio de Janeiro e São Paulo. A passagem para a televisão marcou um ponto decisivo em sua carreira. Na década de 1960, a TV ainda era vista com desconfiança por muitos do teatro, mas ele percebeu que se tratava do futuro da comunicação e de uma maneira inédita de se aproximar do público. Começou com pequenas participações, experimentando linguagens e formatos até assegurar seu espaço. Sua naturalidade diante das câmeras e a capacidade de se adaptar a diferentes gêneros rapidamente o transformaram em um rosto querido pelo público e respeitado pelos diretores. Ari destacava-se igualmente em dramas e comédias, transitando entre papéis sérios e cômicos com fluidez. Essa versatilidade consolidou-o como um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira. Em novelas icônicas, deu vida a personagens que marcaram gerações, como o prefeito Florindo Abelha de Roque Santeiro, 1985, que mesclava humor, ironia e humanidade, tornando-se símbolo da crítica social e política da época. Anos depois, continuou emocionando em papéis como o Dr. Lutero, em Amor à Vida 2013, interpretando um médico ético, afetuoso e paternal. Suas atuações comoviam milhões e eram amplamente elogiadas pela crítica. O segredo de Ari sempre foi a verdade que imprimia em cada personagem. Ele não interpretava apenas papéis, buscava compreender profundamente quem eram, suas dores, alegrias, medos e contradições. Talvez por isso, mesmo em personagens distintos, sempre os fazia críveis como pessoas reais. A televisão trouxe fama e reconhecimento, mas também escrutínio. Em uma época de especulações sobre a vida pessoal dos artistas, Ari precisou aprender a lidar com julgamentos, mantendo sua intimidade longe dos holofotes. Por trás das câmeras, enfrentava o desafio de ser respeitado não apenas como artista, mas como indivíduo. O preconceito e as expectativas sociais da época exigiam que escondesse sentimentos e experiências, pagando um preço alto pela estabilidade profissional com dignidade e resiliência. Essa dualidade entre o homem público e o ser humano reservado o acompanhou por muitos anos. Enquanto encantava com talento e carisma, internamente enfrentava dúvidas e introspecção. Aprendeu a controlar emoções e a se proteger, transformando a dor em combustível para sua arte.
Cada personagem carregava um pouco de suas próprias lutas, e essa honestidade emocional torna sua obra tão impactante até hoje. Durante as décadas de 1970 e 1980, consolidou sua presença na televisão, trabalhando com grandes nomes da dramaturgia e participando de produções memoráveis. Demonstrou versatilidade, exibindo talento em programas humorísticos e novelas dramáticas, transmitindo emoção com um olhar, dominando o tempo cênico e utilizando voz e dicção impecáveis, tornando-se um dos atores mais completos de sua geração. Mesmo diante do sucesso, nunca perdeu a humildade. Continuava estudando, observando e se reinventando. Sua vida pessoal sempre foi marcada por mistério e descrição, despertando curiosidade e especulação. Apesar da presença constante nas telas e nos palcos, manteve uma linha invisível entre público e intimidade, preservando um espaço reservado para amigos de confiança. Nunca se casou, não teve filhos e mantinha uma postura discreta ao falar sobre sua vida amorosa, respondendo perguntas com diplomacia e humor. Essa reserva alimentou especulações e interpretações sobre sua vida privada, criando uma aura de mistério que o acompanhou por décadas. Aos 92 anos, decidiu finalmente se abrir de maneira inédita e sincera, revelando um capítulo guardado por muito tempo. Em entrevista recente e emocionado, confessou que grande parte de sua vida foi vivida escondendo sentimentos e amores de forma silenciosa e discreta, temendo incompreensão ou prejuízo à sua imagem pública. Ao compartilhar isso, mostrou uma vulnerabilidade rara em alguém conhecido pelo bom humor e energia contagiante, revelando que por trás do artista consagrado, havia um homem que sofreu, sentiu e aprendeu a lidar com a solidão. Ele explicou que durante décadas manteve romances discretos com pessoas que o amaram profundamente e respeitaram o pacto de sigilo necessário para proteger sua carreira. Esses relacionamentos longe das câmeras proporcionaram momentos de felicidade e cumplicidade que sempre guardou no coração. A solidão foi uma presença constante, uma companhia silenciosa, especialmente quando o trabalho e as viagens dificultavam vínculos mais abertos. A dedicação ao teatro e à televisão também servia para preencher os vazios deixados pelo medo, pela descrição e pelas expectativas sociais. Entregava-se de corpo e alma a cada personagem, usando o palco e as câmeras como refúgios emocionais, quase como forma de compensar o que precisava manter em segredo. Olhando para o passado, reconhece que talvez tenha perdido oportunidades de viver certas emoções plenamente ou se permitir relacionamentos mais abertos. Ainda assim, não se arrepende, pois acredita ter agido corretamente dentro do contexto de sua época e trajetória. Sua revelação trouxe uma nova dimensão à percepção do público. Ari Fontoura não é apenas um artista talentoso e versátil, mas também um ser humano que enfrentou dilemas internos, se protegeu de julgamentos e lidou com fragilidades de maneira discreta e madura. Ele compartilhou que muitas vezes, a expectativa de corresponder às normas sociais e à imagem pública o levou a viver paixões em segredo. Mas essas experiências o tornaram mais sensível, empático e capaz de compreender profundamente as emoções humanas que retratava em suas atuações. A maturidade trouxe a compreensão da importância de aceitar sua própria história e viver em paz com escolhas feitas, mesmo aquelas guiadas pelo medo ou pela cautela. Cada romance silencioso, cada emoção guardada e cada decisão de preservar a privacidade contribuíram para que desenvolvesse sua carreira com foco, disciplina e dedicação. Hoje finalmente sente-se livre para falar sobre o que antes precisava esconder. A sinceridade com que compartilhou suas lembranças emocionou fãs e críticos, revelando um lado humano pouco conhecido. O público pôde perceber que seu coração carregava histórias de amor, perdas e resiliência, e que a alegria transmitida nas telas sempre foi acompanhada de momentos de introspecção e proteção da intimidade. Essa confissão reforça sua imagem como um homem íntegro, que viveu com autenticidade, mesmo que isso significasse abrir mão de certos aspectos mais expostos da vida. Orgulhoso de sua trajetória, reconhece que sua felicidade, embora muitas vezes silenciosa, foi verdadeira e plena dentro das circunstâncias em que viveu. Sua história pessoal, marcada pelo equilíbrio entre exposição pública e preservação da intimidade, demonstra uma coragem silenciosa e a coragem de viver sua verdade, de se proteger do julgamento alheio e de sentir profundamente, ainda que discretamente. Revelar aos 92 anos o que manteve em segredo por décadas representa uma libertação pessoal e um legado de honestidade emocional, mostrando que é possível viver plenamente sem abrir mão da dignidade. Ao compartilhar seu segredo, humanizou ainda mais sua figura icônica, permitindo que o público enxergasse além do talento extraordinário e percebesse o homem sensível,
reflexivo e cheio de experiências que sempre esteve por trás de seu sorriso cativante. Ele destacou que a vida é feita de escolhas e que cada decisão, mesmo dolorosa ou difícil, contribui para o crescimento pessoal e a construção de uma trajetória sólida, digna e admirável. Mesmo com uma carreira consolidada e admirada por milhões, não esteve imune aos altos e baixos que marcam a vida artística. Os desafios enfrentados ao longo das décadas moldaram tanto seu caráter quanto sua forma de encarar a existência. Nos anos 1990, passou por um período de afastamento da televisão, algo especialmente difícil para alguém que se tornou presença constante e referência no cenário televisivo brasileiro. Esse afastamento não se deu por falta de talento, mas por uma combinação de fatores: mudanças no mercado, surgimento de novos rostos e a própria dinâmica da indústria, que frequentemente favorece propostas de artistas mais jovens. Durante esse período, Ari chegou a se sentir esquecido, observando colegas mais jovens ocupando papéis que antes poderiam ter sido seus. A percepção de que a visibilidade conquistada com tanto esforço parecia se dissipar trouxe momentos de profunda melancolia e introspecção. Em algumas fases, ele admitiu que a depressão se tornou uma presença silenciosa, afetando sua rotina diária, suas emoções e sua motivação para continuar atuando. A pressão interna era constante e intensa, mesmo reconhecendo seu próprio talento e experiência. Ari questionava seu lugar no meio artístico e refletia sobre a relevância de seu trabalho diante da efemeridade do sucesso. Passou longos períodos recluso, imerso em dúvidas e frustrações, evitando sair de casa. Apenas o amor pelo teatro e o incentivo de amigos próximos o impediram de desistir. O apoio dessas pessoas e os laços afetivos que cultivou foram decisivos para que não se deixasse consumir pelo vazio emocional, permitindo que reencontrasse forças para seguir adiante com determinação. Foi nesse momento turbulento que ele percebeu que o teatro, local onde tudo começou, continuava sendo sua grande âncora. Retornar aos palcos significou reconectar-se com sua identidade e reviver a magia da atuação. Ao se dedicar novamente aos ensaios e apresentações, redescobriu a alegria de interpretar, o contato com o público e a emoção de ver seus personagens ganhando vida. Essa experiência reforçou sua convicção de que a arte vai além de uma profissão. É um refúgio emocional e uma maneira de transformar sofrimento em beleza. Outro episódio marcante em sua trajetória foi a perda de amigos e colegas que estiveram ao seu lado por décadas. Essas despedidas inevitáveis trouxeram um luto silencioso e constante. Ari aprendeu a lidar com a dor, transformando lembranças e saudades em inspiração. Sempre defendeu que a morte não deve ser encarada como um fim absoluto, mas como uma passagem natural, ressaltando a importância de celebrar memórias e o legado daqueles que cruzaram seu caminho. Com o tempo, desenvolveu uma espiritualidade própria, baseada na compreensão do ciclo da vida e na aceitação de suas fases. Descobriu que cada dificuldade, afastamento e perda possuem um propósito, mesmo que nem sempre seja compreensível de imediato. Essa visão trouxe serenidade e equilíbrio, permitindo-lhe enfrentar os desafios com mais leveza e sabedoria. Ainda assim, Ari reconhece que a solidão o acompanha em momentos silenciosos, principalmente à noite, quando as lembranças de um passado repleto de conquistas se misturam à ausência de pessoas que amou e admirou. Nessas horas, reflete sobre sua trajetória, os sacrifícios feitos e o preço da dedicação intensa à carreira. Cada desafio, afastamento e crise pessoal o transformaram em um artista mais completo e em um ser humano mais consciente de suas forças e fragilidades. Aprendeu a equilibrar vida pública e interior, valorizando momentos de silêncio e introspecção, entendendo que sucesso profissional jamais substitui os laços afetivos e a paz interior. A luta contra o esquecimento e as adversidades moldou profundamente Ari Fontoura, ensinando-lhe que a carreira de um artista é composta por ciclos. Perseverança e paixão são essenciais para atravessar tempestades sem perder a dignidade ou o propósito. Ele próprio afirmou que cada fase difícil fortaleceu seu caráter, aprimorou seu talento e renovou seu amor pela arte, lembrando sempre que público, colegas e amigos são pilares fundamentais de sua resiliência. Ao longo da vida, manteve uma postura elegante e respeitosa diante do público, da mídia e dos colegas. Com o passar dos anos, especialmente ao atingir 92 anos, passou a adotar um tom mais direto e franco em entrevistas, redes sociais e aparições públicas. A maturidade libertou-o da necessidade de evitar críticas ou assuntos delicados, tornando a sinceridade sua forma mais autêntica de expressão. Em uma de suas declarações mais marcantes, afirmou que o meio artístico ainda é carregado de hipocrisia, onde muitos fingem apoiar a liberdade, mas continuam a julgar quem é diferente.
Suas palavras geraram debates intensos e ampla repercussão nas redes sociais. A franqueza demonstrou coragem e lucidez, evidenciando sua capacidade de analisar a sociedade e a própria indústria cultural com profundidade. Mesmo diante das críticas, Ari não se intimidou. Declarou que com a idade perdeu o medo de ser mal compreendido e que após quase 9 décadas de vida, aprendeu que ser verdadeiro é o maior ato de coragem. Essa postura fez com que o público o enxergasse não apenas como um ator excepcional, mas também como um homem sábio, reflexivo e plenamente consciente de seu legado. Um dos momentos mais impactantes foi quando revelou ter enfrentado discriminação discreta dentro da própria emissora onde construiu grande parte de sua carreira. Um episódio que evidenciou mais uma vez sua coragem em revelar os bastidores por trás do glamour da vida pública. Sem citar nomes, ele relatou experiências em que percebeu certo distanciamento de colegas após comentários sutis sobre aspectos de sua vida pessoal. Destacou que o preconceito muitas vezes se manifesta de maneira silenciosa e quase imperceptível, mas deixa marcas profundas em quem o vivencia. Seu depoimento expôs uma realidade enfrentada por muitos artistas, mas raramente comentada abertamente, consolidando-o como uma voz firme na defesa da autenticidade e da liberdade de expressão, sobretudo quando se trata de preservar a própria identidade em ambientes que nem sempre acolhem a diversidade de experiências e escolhas. A maneira franca com que passou a tratar assuntos antes considerados tabus, incluindo sua vida privada, o sigilo de relacionamentos e a pressão para se adequar a padrões sociais, transformou sua imagem, tornando-o um exemplo de coragem. Ele demonstrou que é possível envelhecer mantendo a integridade e a consciência de si mesmo. Sua postura passou a ser admirada não só por fãs e colegas de profissão, mas também por pessoas que se sentiram incentivadas a valorizar a autenticidade e a expressar sentimentos que antes guardavam por receio do julgamento alheio. Ele deixou claro que a velhice não deve ser vista como um período de silêncio ou de retraimento social, mas sim como um momento de liberar tudo aquilo que ficou engasgado ao longo da vida, de dizer o que precisa ser dito e de reconciliar-se com sua própria história. Nas suas palavras, a velhice não é o fim, é o momento de expressar tudo que ficou engasgado. Essa declaração, carregada de emoção e sinceridade, conquistou aplausos, respeito e reconhecimento até mesmo daqueles que antes poderiam ter opiniões contrárias. Além disso, ele passou a criticar as contradições do meio artístico, ressaltando que muitas vezes o prestígio público ou profissional não garante a liberdade de ser quem realmente se é, e que assumir a própria verdade, mesmo que tardiamente, é um ato revolucionário e libertador. Sua coragem em tratar de temas sensíveis transformou a forma como o público o enxerga, mostrando que a grandeza de um artista não se mede apenas pelo talento ou pela quantidade de trabalhos realizados, mas também pela capacidade de enfrentar o medo, a hipocrisia e a pressão social com honestidade e dignidade. Essa postura, marcada por declarações sinceras e polêmicas, deu à sua figura pública uma dimensão inédita, revelando alguém que amadureceu e compreendeu que a verdade pessoal e a liberdade de expressão são valores inestimáveis, essenciais mesmo após décadas de carreira, permanecendo fundamentais para sua vida e legado. Chegamos ao encerramento de mais um vídeo que contou a trajetória inspiradora de Ari Fontoura. Qual foi a sua impressão sobre essas revelações impactantes? Compartilhe nos comentários, sua opinião é muito importante. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder outras histórias incríveis como esta. Nos vemos no próximo vídeo.